Existe um momento invisível, quase imperceptível, que decide quem perde e quem assume o controle em qualquer conflito. Ele não acontece quando você responde. Ele acontece antes, no exato segundo em que alguém te confronta, provoca ou tenta diminuir você. Uma escolha silenciosa é feita dentro da sua mente. A maioria escolhe o caminho que parece lógico, educado e humano: se explicar. E é exatamente aí que tudo começa a dar errado. Quando alguém te acusa, questiona seu caráter ou lança uma indireta pública, o impulso automático é reagir. Você me entendeu mal. Não foi isso que eu quis dizer. Deixa eu explicar. Essa reação parece racional, até justa, mas estrategicamente ela é devastadora. No instante em que você se defende, você aceita o enquadramento do outro, aceita que ele tem autoridade para te julgar, e nos jogos de poder, quem define o enquadramento controla o resultado. Maquiavel entendeu isso séculos antes de qualquer manual moderno de psicologia social. Para ele, a percepção vale mais do que a verdade. O mundo não reage ao que você é, mas ao que aparenta ser. E quando alguém te vê apressado em se justificar, a mensagem não é inocência, é fragilidade. Não porque você esteja errado, mas porque mostrou que a opinião alheia tem peso suficiente para te mover. Defender-se raramente convence. O que a defesa faz é deslocar o poder para fora de você. Quando você tenta provar algo, entra no território emocional do outro, joga no campo dele, aceita as regras que ele impôs. Mesmo estando certo, você passa a impressão de culpa, porque no imaginário coletivo, apenas quem teme perder reputação corre para se explicar. Os fortes permanecem imóveis. O silêncio, quando sustentado com presença, não é vazio, é um espelho. Ele obriga o outro a se ouvir. Quando você não reage, a acusação fica suspensa no ar, sem apoio, sem validação, e nesse espaço desconfortável, algo curioso acontece. Quem atacou começa a se expor. A voz falha, o tom pesa, a motivação fica evidente. O observador deixa de focar na acusação e passa a analisar o acusador. Pessoas verdadeiramente poderosas não são as mais barulhentas, são aquelas que sabem ficar quietas, sem parecerem perdidas. Elas usam o silêncio como uma arma estratégica, um olhar sustentado, um pequeno intervalo antes de responder, às vezes, nenhuma resposta. Esse intervalo cria uma tensão que palavras jamais produziriam. Quem fala primeiro costuma perder o controle do enquadramento. E quem controla o enquadramento, controla o desfecho. A maioria se defende porque quer ser compreendida. Acredita que, se explicar bem o suficiente, será absolvida. Mas isso não é estratégia. É necessidade emocional. Clareza é para relações terapêuticas. Poder é sobre controle. E controle não vem de ser compreendido, vem de ser indiscutível. Quando alguém te chama de arrogante, frio ou egoísta, e você corre para negar, o subtexto é claro. A acusação te atingiu. Agora você está reagindo. Agora você mostrou onde dói. Nesse instante, você abriu mão da coisa mais valiosa que existe no jogo social: o mistério. Pense nas figuras mais dominantes que você já encontrou. Não eram as mais simpáticas, eram as mais difíceis de ler. Maquiavel diria que quem se explica se submete. Quem permanece calado força o outro a preencher as lacunas. E a mente humana, diante do vazio, tende a exagerar, superestima, cria narrativas. Muitas vezes projeta força onde não há palavra alguma. Quando você não reage, o outro começa a duvidar de si mesmo. E enquanto ele se debate internamente, o seu poder cresce sem esforço. Vamos trazer isso para situações reais. Imagine uma sala cheia, alguém solta uma farpa, todas as cabeças
se viram esperando sua reação. Esse é o teste. A jogada comum é responder rápido, provar um ponto, tentar se justificar. A jogada estratégica é outra. Você não diz nada, não ataca, não se defende, apenas sustenta o silêncio. De repente, a pergunta muda. Não é mais sobre o que foi dito, é sobre por que você não reagiu. Será que sabe algo que os outros não sabem? Será que está acima daquilo? O enquadramento inteiro se inverte. O silêncio bem posicionado fala mais alto do que qualquer defesa. Ele comunica confiança, não desprezo. Comunicação não verbal é mais poderosa que qualquer argumento. Maquiavel entendeu que o poder não está no que você diz, mas no que as pessoas acreditam que você poderia dizer, mas escolheu não dizer. E quando o silêncio não é suficiente, existe uma jogada ainda mais fria: a inversão. Alguém te acusa de ser manipulador. Você não nega, não explica, apenas responde com distanciamento, se é assim que você enxerga, sem emoção, sem defesa. O efeito é imediato. Quem acusou esperava resistência, recebeu um vazio. Agora ele carrega o próprio ataque. A culpa começa a escorrer para o lado dele. A insegurança aparece. Ele parece exagerado. Você parece estável. Essa técnica transfere toda a carga emocional para o agressor. Você não levanta um dedo, mas ele sente o peso. Há um momento em que o silêncio se torna insuportável para quem precisa de reação para se validar. Nesse ponto, o jogo vira completamente. Quem parecia acusar agora implora por atenção, e você deixou de ser apenas inocente. Você se tornou intocável. Maquiavel sabia que palavras não servem para revelar a verdade, mas para escondê-la. Quem ataca quer te afogar em explicações, porque quanto mais você fala, mais brechas surgem. Em vez disso, deixe o outro falar. Ele repetirá, aumentará o tom, começará a parecer emocional. Enquanto isso, você permanece calmo. E quem observa, não escuta o conteúdo. Observa o comportamento. Calma contra agitação. Estabilidade contra reação. Em ambientes profissionais, isso se torna ainda mais evidente. Numa reunião, alguém questiona sua estratégia publicamente. A maioria se inclina, explica demais, se embaraça. A sala percebe. O operador estratégico recosta, escuta e se fala, não se defende. Redireciona. Vamos ouvir a sua proposta. Agora o foco muda. O crítico se torna o avaliado. A pressão troca de lado. O silêncio de quem confia é uma acusação invisível. Nos relacionamentos pessoais, o efeito é ainda mais intenso. Você não se importa comigo. A reação comum é entrar em pânico, justificar sentimentos, pedir validação. A postura estratégica é outra. Você deixa a frase existir. E então, com calma, responde: não é assim que eu vejo. Curto, firme, sem explicações. Isso quebra o roteiro emocional do outro. Você controla o ritmo. E quem controla o ritmo, controla o enquadramento. Existe uma tática ainda mais profunda. Não apenas fique calmo. Em certos contextos, desapareça. Ignore o ataque por completo. Não responda. Não reconheça. Não valide. Para quem depende de reação emocional, isso é devastador. A ausência vira um espelho cruel. A pessoa começa a girar sozinha, tentando arrancar qualquer resposta. E quanto mais tenta, mais fraca parece. Você não venceu provando algo, venceu retirando o palco. Quando alguém te chama de arrogante, você não nega. Observa quando te chama de manipulador. Você não se explica. Sutilmente reenquadra. Interessante como confiança incomoda. Não é defesa, é afirmação de status. Você não está tentando parecer
Bom, está confortável sendo interpretado. Isso não é agressão, é judô social. Você usa a força do outro contra ele mesmo. Maquiavel chamaria isso de virar a lâmina. Não erga escudo. Deixe o ataque colapsar sozinho. O mundo ensina a defender reputação. Maquiavel viu a armadilha. Quem corre atrás de inocência admite que pode ser culpado. O estrategista nunca joga esse jogo. Quanto mais alguém tenta te desestabilizar, mais instável ele parece. Quanto menos você reage, mais perigoso presume-se que você é. E essa presunção é onde o poder nasce. A maioria acha que poder é provar valor. Maquiavel desprezaria isso. No segundo em que você tenta provar algo, você valida o julgamento alheio. E ao validar, você se acorrenta. Em público, isso fica claro. Uma provocação, um comentário ácido. A reação comum confirma o ataque. O silêncio, bem calculado, muda tudo. Uma pausa de 2 segundos. Um olhar tranquilo, talvez uma frase precisa. Você parece emotivo hoje. Não há raiva, apenas espelhamento. A sala percebe. O alvo mudou. Na arena digital, o princípio é o mesmo. Defender-se online quase sempre amplifica o ataque. O silêncio só é interpretado como fraqueza quando vem carregado de medo. O silêncio que transmite controle gera cautela. Reenquadrar também funciona. Chamam de perigoso quem não conseguem controlar. Você não se explicou. Você redefiniu o jogo. Existem 3 substitutos para a defesa: silêncio estratégico, deflexão inteligente e declarações curtas de status. Nenhuma delas busca aprovação. Todas comunicam autonomia. Pessoas que imploram por compreensão são vistas como carentes. Pessoas que permanecem calmamente mal interpretadas são temidas. O erro final é acreditar que uma boa reputação é o objetivo. Não é. Reputações fortes não agradam. Elas impõem cautela. Quando você nunca se defende, sua imagem deixa de ser sobre o que pensam de você e passa a ser sobre o que temem provocar. A evolução não é ficar mudo, é desenvolver uma aura, uma presença tão composta que ataques perdem força antes de pousar. Não é frieza, é decisão consciente. Quando você para de se explicar, sua própria existência vira a resposta. O silêncio cria mito. O vazio convida a projeção. E a mente humana preenche com poder. Pessoas que nunca se explicam são respeitadas não porque são perfeitas, mas porque são impenetráveis. Maquiavel não queria ser bom, queria controlar o tabuleiro. Quanto mais você fala, mais sozinho parece. Quanto menos reage, mais os outros sentem vontade de te defender. E quando a multidão faz isso por você, sem pedido, isso é alavancagem real. Isso não acontece da noite para o dia. É treinamento. Frases curtas encerram disputas. Anotado. O tempo dirá. Cada uma fecha portas. A imobilidade corporal é parte da mensagem. Quem não sabe como te provocar, passa a te temer. Força reage. Imunidade ignora. Esse é o ideal maquiavélico. Você não vence discussões. Você se move além delas. Quando você para de viver na defesa, passa a viver em definição. Seu silêncio define. Sua postura define. E a sala sente isso. O tom muda. O ruído diminui. Seu nome pesa. Não porque você lutou por ele, mas porque nunca o explicou. Se você atravessou essas palavras, algo já mudou. A decisão de não se justificar foi plantada e ela não desaparece. O seu silêncio, a partir daqui, deixa de ser ausência. Ele se torna presença, não defesa, definição. E quando você entende isso, deixa de lutar por reputação e passa a construir presença.
Uma presença que não pede respeito, ela impõe. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo Fatos Internos.